Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje, continuando a nossa série de componentes clássicos da eletrônica, não poderíamos deixar de fora o famosíssimo transistor 2N3055, como vários colegas comentaram aqui no canal, solicitando que a gente colocasse ele na lista dos componentes clássicos, e é óbvio que ele tinha que entrar, né? Então, hoje vamos falar desse componente em que foi a estrela em amplificadores, em fontes de alimentação, em projetos de alta potência ao redor do mundo. Muito famoso o 2N3055, que é um transistor bipolar BJT do tipo NPN. E ele é conhecido pela alta capacidade de corrente e robustez. E ele tem essa aparência aqui, usando o encapsulamento metálico TO3, que é projetado para dissipar calor de forma eficiente, né? Tornando então ideal para aplicações que tenham alta corrente. Obviamente a gente passa a ter alta dissipação também. Com relação às especificações técnicas, eu já destaquei algumas aqui. Ele tem um VCE máximo de 60 volts, então não é um transistor que trabalha com tensões muito elevadas, mas 60 volts é bem razoável. A corrente de coletor máxima de 15 amperes. A potência máxima de dissipação, que eu não anotei aqui, a potência máxima é de 115 watts de dissipação, ok, pessoal? A frequência de transição dele não é muito alta, 2,5 MHz. O HFE, que é o ganho para um transistor dessa potência, ele é um pouco mais baixo, entre 20 e 70 de ganho. E, como eu já comentei, encapsulamento TO3 e NPN, ok? Ele é fabricado com uma tecnologia chamada epitaxial, que é uma evolução em relação à técnica que era utilizada antigamente, que se chamava técnica de difusão. Portanto, ele já é uma versão de transistores mais modernos. Isso garante, né, esse tipo de técnica garante uma maior estabilidade térmica e elétrica do que os modelos anteriores. Lá dentro nós temos a pastilha de silício montada num dissipador interno, que é conectada aos terminais da base e do emissor e do coletor, ok? O coletor, eu tenho um aberto aqui que eu abri inclusive para verificar se ele era falso ou não. Então a gente pode ver, esse daqui é um modelo falso, mas o modelo é similar. Tem a pastilha ali no meio, né? Tem dois fiozinhos ligando ao emissor e à base, e o coletor é o próprio corpo, né? Esse corpo aqui do encapsulamento é o próprio coletor dele, o que facilita bastante a questão de usar dissipadores, né? Facilita bastante a dissipação térmica. Bom, com relação ao par complementar, caso você vá fazer um amplificador do tipo AB, o par complementar dele recomendado é o MJ2955. Ele é o PNP. Então ele é o par complementar para você usar junto do 2N3055 quando você o usa para esse tipo de aplicação. Com relação a algumas curiosidades muito interessantes aí do 2N3055, primeiro, ele é um dos transistores mais populares do mundo. Ele foi um dos mais fabricados e vendidos na história da eletrônica. A popularidade dele maior foi nos anos 70 e nos anos 80, mas ele ainda é usado em vários projetos modernos por conta da confiabilidade dele. Dificilmente você queima um 2N3055, né? Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, também tem placas avançadas, placas especiais para indústrias específicas, com materiais especiais que seguem as principais normas do mundo, aplicações com placas multicamadas para diversas indústrias como indústria médica, indústria automotiva e a parte de telecom também, com placas específicas para a área de 5G, comunicação wireless, fibra ótica e aplicações especiais. Ok, pessoal, voltando para o nosso vídeo. Desde que o projeto esteja correto e esteja num bom dissipador, ele é muito robusto. Ele foi lançado pela RCA nos anos 60, em 1964 para ser mais preciso, e ele foi inicialmente voltado para ser utilizado em amplificadores de áudio e fontes de alimentação lineares. Logo, em função da sua grande fama e sucesso, vários fabricantes se interessaram em montar também um 2N3055. Então não havia só os da RCA, mas de outros fabricantes também.
Outros fatos interessantes aqui desse transistor. O 2N3055 foi empregado em diversos equipamentos eletrônicos usados durante as missões espaciais na década de 60 e 70, por conta da confiabilidade nas condições extremas. Portanto, esse transistor certamente ocupou as missões Apollo e outras missões aí internamente nas naves e nos foguetes. Participou bastante nesse período. Amplificadores vintage usam muito esse modelo. Então, amplificadores de áudio classe AB, especialmente aqueles push-pull, usam ainda em alta fidelidade, usam e ainda funcionam perfeitamente com 2N3055 originais. Várias outras versões de outros fabricantes foram tentadas na época também para ganhar a mesma fama dele, como por exemplo o BD249 e o TIP 35. Também foram transistores muito comuns, muito utilizados, mas nenhum deles atingiu o mesmo status do lendário 2N3055. Bom, um problema que a gente tem já há algum tempo é a questão da falsificação. Por ele ser muito usado e produzido em massa, ele é muito falsificado. E algumas falsificações pegam um transistor comum de menor potência, como esse daqui, e colocam em cima na tampa 2N3055, o que é de fato muito lamentável. Então, às vezes, é até complicado você achar um 2N3055 original, a não ser de revendedores muito conceituados que têm estoques de produtos originais e não falsificados. Mas comprando aí por preços menores, etc., pode desconfiar que tem uma grande chance dele ser falsificado. Esses componentes normalmente vão falhar. Um projeto de alta potência, amplificador de áudio ou até fonte de alimentação mais robusta, um falsificado certamente vai queimar logo nos primeiros usos. Quando você puxar um pouco mais aí, aumentar um pouco mais o volume, puxar um pouco mais de corrente da fonte, ele certamente vai pifar. Uma forma de a gente verificar, eu já fiz até um vídeo sobre falsificação de transistores, a gente abrindo aqui vê que a pastilha dele é bem menor do que a pastilha do original. Isso é uma forma meio destrutiva, né? Você abre o transistor e verifica. Mas tem várias outras formas. Eu particularmente gosto muito da forma de verificar o HFE dele, ou seja, o ganho. Normalmente transistores de maior potência têm ganhos menores. O 2N3055 vai ter um ganho entre 20 e 70. O falsificado normalmente vai apontar um ganho maior. Eu tenho um modelo aqui ok e tenho um modelo falsificado. Eu tenho um transistor aqui considerado original e nós vamos checar o HFE dele. Lembrando, pessoal, que para fins de teste, olhando ele de frente, o lado menor aqui, ele não divide no meio, ele divide um pouco mais aqui para a esquerda. Esse lado menor para a esquerda, o pino de baixo, olhando assim, é a base. O de cima é o emissor. E o corpo dele, do próprio encapsulamento, é o coletor. Tá? Então eu vou colocar aqui, base, coletor e emissor. Emissor aqui, o coletor no próprio corpo, para a gente checar o HFE, que é uma forma de a gente verificar se ele é falso ou não. Lembrando que o modelo correto, ele vai ter um HFE entre 20 e 70. Muito bem, ele indicou aqui um HFE de 57. Ok? 57. Portanto, em tese, esse daqui é um componente original. Agora, eu vou pegar um aqui, esse ON, fabricado no México, em tese, ele seria um produto falsificado. Nós vamos medir agora aqui. Vou colocar aqui a mesma coisa, base, emissor e coletor. Aqui ele deu 57, portanto dentro da faixa. Ele pode dar no máximo 70, tá? Vamos ver aqui quanto é que ele vai dar. Olha, 164 de HFE. Só por aí eu já vejo que ele é falso. Não tem nenhum 2N3055 que dê 164 de HFE. Ok? Então essa é uma maneira bem prática. Tem pessoas que analisam aqui o logo, a forma da impressão, tem várias outras formas. Ou abrindo para ver o tamanho da pastilha, como eu abri esse aqui e vi que era uma pastilha muito menor do que a pastilha original. E por aí vai, né? Então são formas da gente verificar a procedência. Bom, como é que a gente testa agora o 2N3055 para ver se está funcionando ou não? Esse aqui não determina se ele é falso ou verdadeiro, ele só determina se está funcionando ou não. Mesmo método que eu utilizei, por exemplo, para o BC548. Tá? Então a gente bota aqui na escala de diodo, no multímetro. A gente já sabe que é base, emissor e coletor.
mesma coisa. Eu vou botar a ponta preta na base, a ponta vermelha no emissor, ele não deve conduzir. Depois no coletor, ele não deve conduzir. Invertendo, colocando a ponta vermelha na base, ele deve conduzir nos dois sentidos. Agora, ponta vermelha na base, agora eu vou para a preta no emissor, conduziu 052 e no coletor conduziu 052, ok? Em resumo, conduzindo com a vermelha na base e não conduzindo com a preta na base. Assim a gente atesta que o transistor está funcionando. Bom, complementando aqui algumas informações sobre o 2N3055, ele tem uma frequência de transição aqui, ó, bem modesta, 2,5 MHz, relativamente baixa, né? Então por isso ele não é adequado para aplicações em alta frequência. Você não vai ver muito 2N3055 trabalhando em alta frequência, em radiofrequência, porque ele não funciona bem nessas frequências altas. Então, mas no entanto, para aplicações em baixa potência, a performance dele é uma das melhores do mercado. Ele tem uma alta tolerância na sobrecarga térmica, então ele pode funcionar muito bem de forma confiável com temperaturas de junção até 200 graus, desde que a dissipação seja bem gerenciada, ou seja, desde que a gente monte ele num dissipador de tamanho adequado para aquela dissipação, para aquela potência que a gente estiver trabalhando. Ok? E a gente encontra ele aí, além desses equipamentos tradicionais, fontes e amplificadores, em máquinas industriais mais antigas, tipo soldadores, alguns equipamentos de rádio também, e alguns desses equipamentos estão em operação até hoje, bem atestando aí a durabilidade desse componente. Ok? Com relação a aplicações, então eu já comentei aqui, amplificadores de áudio classe AB, muito usado, fonte linear de alta corrente, normalmente acima de 1 ou 2 amperes, daí para cima. Você pode usar eles em cascata, você pode usar eles em paralelo, várias formas de você utilizar alguns 2N3055 juntos e fazer fontes aí de 20, 30 ou até mais amperes, muito utilizado aí até por radioamadores. Ok? Inversores também, inversores simples, são muito utilizados, ou foram muito utilizados nesse tipo de equipamento. Ok? Bom, ele é muito famoso, resumidamente, ele é muito famoso por conta da sua confiabilidade, robustez e versatilidade. E com isso, o 2N3055 acaba se tornando um dos transistores mais utilizados na história da eletrônica. O legado dele vai muito além das especificações, inspirando aí a turma toda, engenheiros, robistas, técnicos, a criar várias soluções com esse componente ao longo das décadas. Ok? Como um exemplo clássico, só para a gente testar aqui rapidamente, o regulador série dele, utilizando a coisa mais comum que tem, que é um diodo Zener, eu montei aqui rapidamente em formato aranha, um 2N3055 montado no dissipador de calor, um Zener aqui de 10 volts, com um capacitorzinho paralelo, resistor de limitação de corrente e um capacitor aqui eletrolítico na saída. Então a gente vai testar. Eu quero fazer um regulador para 9 volts, 9 volts e pouco, né? Porque eu botei um diodo de 10, sabendo que esse circuito, eu vou mostrar aí o esquema dele, você tem uma perda aqui da junção VBE, que é de 0,7 volts aproximadamente. Então, colocando um diodo Zener de 10, eu caio para 9,2, 9,3, 9,4, dependendo da corrente. Eu tenho uma regulação próxima para uma fonte de 9 volts. Vamos testar aqui a coisa mais simples. Eu vou botar uma carga e a gente vai ver que com um diodinho Zener, que não aguenta corrente quase nenhuma, acaba tendo uma capacidade de corrente muito maior utilizando um só 2N3055. A gente faz tranquilamente uma fonte de 2 amperes aqui, simples dessa forma. Vou ligar aqui e mostrar os testes. Bom, pessoal, como eu comentei, esse é um dos circuitos mais simples que tem. Está aqui ele montado no dissipador, o Zenerzinho lá. Ele está gerando 10,7 volts aqui. Eu estou entrando com 14 volts na entrada, jogando 14 volts aqui, e aqui é a saída. Isso aqui está medindo a saída. Não está sem carga nenhuma, então ele não está regulando, que precisa de uma carga mínima para ele regular para a tensão esperada, que é em torno de 9 alguma coisa volts. Ou até um pouco mais, vai depender da queda. Eu vou colocar o amperímetro DC aqui na linha para a gente ver a corrente da carga eletrônica que eu vou colocar. Tá? Vou botar aqui de uma forma que a gente consiga ver. Assim dá para ver, né? Ok, deixa eu dar uma zerada. Lembrando que corrente DC a gente sempre tem que dar uma zeradinha. Eu vou botar 1 ampere aqui na carga. 1 ampere.
Ok, 1 ampere. Continua regulando para 10.2 volts. Vou aumentar isso aqui para 2 amperes. Aí sim, 9.9. Tá 1.8 aqui. Vamos ver se ele regula para 3. Eu acho que para 3... Não, para 3 ele perdeu a regulação. Mas eu acho que 2,5 ele vai. Vamos lá. 2,2. 2,3. Vamos lá. 2,5 aqui na fonte. Aqui está 2,3. 9,4. 9 volts. Até 2,4. Até 2,4. Pelo menos aqui na saída ele regula bem. Com um transistor só, tá, pessoal? Tá esquentando um pouquinho, mas bem pouco. Eu estou conseguindo deixar o dedo aqui em cima. E uma regulação super simples. Desligando aqui a carga. A gente tem que botar um resistor aqui de 10K, um pouco mais, para ele fazer a regulação. Porque isso aqui é um circuito extremamente simples, só para mostrar que com um Zener que aguenta poucos miliamperes de corrente para regular, a gente bota só um 2N3055, mais nada. Só um 2N3055, tá? Além do Zener, obviamente um resistor de limitação para o Zener, um capacitorzinho em paralelo para manter a tensão regulada mais constante, um capacitorzinho de saída. Pronto, montei um regulador série muito simples. Quer uma estabilidade melhor? Você pode usar um regulador da série 78 ou um LM317, por exemplo, e usar o 2N3055 para fazer o driver da corrente e aumentar a capacidade de corrente, podendo um só deles chegar aí a 2,5 amperes com folga. Tá? Em alguns outros sistemas, se eu tivesse uma corrente de base um pouquinho maior aqui, nesse Zener, provavelmente ele conseguiria regular até uns 3 amperes. Não tem uma limitação de corrente de base aqui. Quando eu puxo um pouco mais de corrente, a corrente passa a ser insuficiente. Lembrando que esse modelo funciona da seguinte maneira. O transistor ele amplifica pelo seu ganho a corrente de base. Então a corrente de coletor, emissor, ela vai ser multiplicada pelo HFE. Lembra que eu medi um HFE desse modelo aqui de 50 e pouco? Então ele vai pegar a corrente de entrada, multiplicar por 50 e pouco, eu vou ter a corrente máxima de saída. Então se a corrente de base for muito baixa, ele pode não conseguir regular quando a corrente está muito alta. Então alguns ajustes finos aqui podem levar ele a trabalhar muito bem com até 3 amperes, eu acredito. Essa montagem rápida aqui, 2,4 amperes, e funcionou bem, mantendo a regulação aí dentro da faixa esperada, com um simples Zener, ok? E como é que ele faz isso? O circuito em série que eu mostrei aí, ele vai replicar a tensão de base, ela é regulada, né, pelo Zener. Ele vai replicar essa tensão no emissor, já que a diferença entre VB, que é a tensão de base, e VE é simplesmente a tensão que você bota na base menos a queda fixa que você tem na junção VBE, que é 0,7 volts. Então, se você bota 10 volts lá, desconta 0,7, você vai ter 9,3 volts em VE na saída, que é a tensão que a gente vai buscar aqui nesse tipo de circuito. E a corrente vem direto da fonte pelo coletor, entre o coletor e o emissor, na condução do transistor, dando a potência necessária para alimentar o circuito. Ok? Então esse é um exemplo clássico que você pode implementar e melhorar muito em cima, e foi muito utilizado durante muito tempo. Ok? Então é isso, pessoal. Esse é o nosso novo episódio aqui sobre componentes famosos, vedetes, verdadeiras vedetes aí da eletrônica. E o 2N3055, ele é muito mais do que um transistor, ele é um símbolo da evolução da eletrônica de potência. E eu pergunto a vocês, se você tem alguma história ou projeto interessante com o 2N3055, deixa aqui nos comentários aqui o que você andou fazendo com esse componente aí. Ok? Se gostaram do vídeo, clica do like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações, e até o próximo vídeo. Um grande abraço.